Odeio saber, beleza? Odeio aquelas coisas que Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a essa reunião técnica solicitada, convocada pelo Ministério Público do Trabalho, para hoje podermos conversar e explicar sobre o projeto MPT na Escola, que aqui no Rio de Janeiro, esse ano, além da temática do trabalho infantil, da aprendizagem, também vai tratar da questão da segurança e da saúde nas escolas. Nós temos um prêmio MPT na Escola ampliado esse ano, um projeto mais abrangente, e a nossa ideia hoje aqui é podermos fazer essa apresentação aos municípios presentes. Antes de passar a palavra para a Daniele, que fará a primeira parte da apresentação, a procuradora Daniele, eu ressalto novamente que nós temos no chat um link para vocês preencherem a lista de presença. Se eventualmente vocês não conseguirem, mais adiante a gente coloca ali as informações que a gente precisa para nós fazermos o preenchimento do formulário e termos todas as informações de vocês. Vocês vão ver que no formulário uma das questões é se vocês querem participar de um grupo de WhatsApp apenas para trocar informações sobre esse projeto. Então, pedimos que vocês fechem o microfone, só para não atrapalhar. Vocês essa plataforma. Não, meu amor, obrigada. Por favor, quem tiver com o microfone ativado, para vocês desativarem, só para não atrapalhar a nossa reunião aqui, tá? Então, vai ter uma questão sobre participação num grupo de WhatsApp e a ideia é só transmitir realmente informações sobre o projeto, né? A gente sabe que está todo mundo em muitos grupos, de bom dia, boa tarde, boa noite, não é esse o propósito, vai ser só informações sobre o projeto mesmo, né? Então, se vocês quiserem, podem marcar um sim ali. De qualquer forma, ao final da reunião também, tanto eu quanto a doutora Daniele vamos passar e-mails de contato, telefone de contato, para vocês buscarem informações adicionais. Tá bem? Então, agradecemos mais uma vez a presença de vocês e eu vou passar a palavra à doutora Daniele para iniciar. Boa tarde a todas e todos. Eu sou Daniele Kramer, procuradora do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, e vou apresentar para vocês o projeto MPT na Escola. Talvez alguns presentes já o conheçam, mas eu vou partir da premissa que 2022 é uma nova edição do projeto, então eu vou apresentá-lo a todos, com ênfase na questão do trabalho infantil, regularização do trabalho adolescente. Na sequência, a doutora Silene falará especificamente sobre questões relativas à saúde e segurança do trabalho, que constituem-se nesse ano numa inovação do projeto. Vou compartilhar aqui. Antes, janela. Aqui. Está aparecendo, Silene? Perfeito, está aparecendo. Tá ótimo. Então, antes de iniciar a fala a respeito do MPT na escola propriamente dito, eu vou contextualizar o porquê de eu, Daniele, e a procuradora Silene estarmos aqui falando sobre esses temas com vocês: trabalho infantil, trabalho do adolescente e saúde e segurança dos trabalhadores. Pois bem, o Ministério Público do Trabalho é o ramo do Ministério Público da União incumbido da defesa da sociedade, dos interesses da sociedade em questões relacionadas ao trabalho. Dentre essas questões, inclui-se o combate ao trabalho infantil, a regularização do trabalho adolescente e a luta por um meio ambiente do trabalho saudável e seguro. Dentre outros temas que constituem-se atribuição do Ministério Público do Trabalho. Para que essa defesa seja feita, a defesa no combate ao trabalho infantil, a regularização do trabalho adolescente e a defesa do meio ambiente de trabalho saudável e seguro, o Ministério Público do Trabalho atua de forma repressiva nos inquéritos civis públicos, nas ações civis públicas, buscando a adequação da conduta do empregador quando a ordem jurídica já foi violada. Contudo, existe uma outra frente de atuação, relativa que tem como foco a prevenção. E nessa frente de atuação, nós nos valemos de ações pedagógicas de conscientização.
Então, é justamente nessa frente, com esse propósito, é que se inclui o projeto MPT na escola, se incluem os projetos MPT na escola e saúde e segurança nas escolas. Então, só para contextualizar o porquê de estarmos aqui apresentando esses projetos para vocês e conclamando-os a aderirem aos mesmos, uma vez conhecendo as suas peculiaridades. Pois bem, o que é o MPT na escola? Consiste na promoção de ações de conscientização e sensibilização da comunidade escolar e da sociedade em geral sobre os direitos da criança e do adolescente, com foco na erradicação do trabalho infantil e na proteção do trabalhador adolescente. Busca-se, com essas ações, o fortalecimento do sistema de garantia de direitos, do qual fazem parte, né, a área, o setor de educação e o Ministério Público do Trabalho, e das políticas de erradicação do trabalho infantil, rompendo as barreiras culturais que dificultam a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Em síntese, é um projeto que visa levar até as escolas, até os bancos escolares, a discussão sobre o tema trabalho infantil e trabalho do adolescente, visando conscientizar a comunidade escolar como um todo a respeito das causas do trabalho infantil, das consequências nefastas do trabalho infantil, dos mitos que possibilitam a aceitação cultural do trabalho infantil, das medidas de erradicação do trabalho infantil. Então, o MPT na escola tem esse propósito, fomentar essa discussão. As justificativas do projeto são múltiplas. A primeira delas é a própria LDB, que tem como previsão, né, a inclusão nos currículos escolares de temas relacionados aos direitos da criança e do adolescente. Também tem como justificativa do projeto dados do PNAD, que demonstram gradativa, porém lenta redução do trabalho infantil. Isso considerando a última pesquisa nacional de amostra domiciliar, PNAD, realizada no país, que foi em 2019. Porque depois da pandemia, mesmo sem dados oficiais a respeito, consideramos que houve não só uma lenta redução do trabalho infantil, como um incremento do trabalho infantil. A percepção geral é de que tem mais crianças trabalhando do que antes da pandemia, o que normalmente acontece em situações de crise econômica, né? É uma mão de obra constantemente utilizada de forma precarizada. Então, a justificativa do projeto é esse possível aumento do trabalho infantil na fase em que vivemos. Também, as dificuldades de atuação dos órgãos de fiscalização na agricultura familiar, atividades domésticas e atividades informais urbanas, que não são formais, digamos assim, e, portanto, não são passíveis de fiscalização pelos agentes do Estado. Daí porque a importância da parceria das escolas para coibir esse tipo de prática. Outra justificativa é a aceitação do trabalho precoce por parte da sociedade, é a aceitação cultural do trabalho infantil. Quem de nós já não ouviu falar, eu comecei a trabalhar cedo e nada me aconteceu de grave, tomando a exceção como regra. Então, projetos pedagógicos de conscientização como esses visam derrubar esses mitos e essa aceitação cultural do trabalho como um fato normal, aceitável, ou muitas vezes até romantizado, em se tratando de crianças e adolescentes mais pobres, mais vulneráveis. Também justificativa do trabalho, os prejuízos advindos do trabalho infantil para a educação, consistentes em baixo rendimento escolar e até mesmo a evasão. Sabemos que uma das principais, se não a principal causa de evasão escolar é justamente o trabalho infantil, que acaba afastando crianças que precisam trabalhar dos bancos escolares. Daí porque a importância dessa parceria, educação com o Ministério Público do Trabalho para coibir esse tipo de situação. Outra justificativa, a importância da educação na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com os direitos da criança e do adolescente. Também a proficiência dos profissionais de educação para identificar crianças e adolescentes em situação de trabalho. Lembrando que
pelo fato dos professores estarem na ponta, muitas vezes eles detectam situações em que o trabalho infantil já está ocorrendo ou está em vias de acontecer. Então, mesmo antes desse projeto, sempre consideramos os profissionais de educação grandes parceiros do Ministério Público do Trabalho na detecção desse tipo de situação para que possamos atuar prevenindo ou coibindo. Também o papel da escola no fortalecimento do sistema de garantia de direitos, com vista à efetivação de políticas públicas de erradicação do trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente. Então, quando o Ministério Público resolveu fazer um projeto de conscientização da sociedade, poderia ter escolhido outros parceiros, poderia ter escolhido assistência social, poderia ter escolhido a área da saúde, mas priorizou esse trabalho com profissionais de educação justamente por isso, por estarem na ponta, por terem essa expertise em detectar esses tipos de situação, por serem parceiros antigos do Ministério Público no combate ao trabalho infantil. Então, consideramos que não haveria área melhor para estabelecimento dessa parceria do que a da educação. Os objetivos específicos do projeto MPT na Escola consistem, então, estabelecer parcerias entre o MPT e as secretarias municipais de educação para a inclusão dos temas relativos ao ECA, especificamente trabalho infantil, trabalho do adolescente e saúde e segurança nas escolas, na proposta pedagógica e no currículo das escolas de ensino fundamental. Também capacitar e sensibilizar os profissionais de educação para que atuem como multiplicadores no processo de conscientização da sociedade, com vistas à erradicação do trabalho infantil e à proteção do trabalhador adolescente. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele chama as secretarias municipais de educação para atuarem como nossos parceiros, mas, em contrapartida, fornecemos a capacitação para que essa atuação ocorra e distribuímos materiais de apoio pedagógico para que essa sensibilização, essa abordagem do tema aconteça. A metodologia do projeto é a multiplicação de conhecimento. Então, o Ministério Público do Trabalho capacita as secretarias municipais de educação, que, por sua vez, capacita os educadores, que, por sua vez, trabalham o tema em sala de aula com os alunos, e os alunos se transformam em agentes multiplicadores dessa ideia, vendendo-a, com conhecimento de causa para toda a comunidade em que estão inseridos. Também tem como objetivo esse projeto realizar debates em sala de aula sobre o ECA, com ênfase na erradicação do trabalho infantil, na proteção do trabalhador adolescente. Então, o tema é levado à sala de aula e ele é debatido, ele é discutido. E as crianças e adolescentes costumam se interessar muito por esse tema. A gente tem feedbacks muito favoráveis, então é um tema bom de trabalhar em sala de aula, porque a resposta sempre é muito positiva. E como objetivo específico também, em consequência dos objetivos anteriores, realizar palestra nas escolas com vista à conscientização dos pais. Então, o Ministério Público do Trabalho pode fazer também essa ponte com os pais para sensibilizá-los, dos malefícios advindos da inserção precoce dos seus filhos no mercado de trabalho. Também, consequência dos objetivos anteriores, incentivar os alunos a realizarem tarefas escolares. Então, a partir do conhecimento obtido em sala de aula, pelos professores, os alunos vão realizar tarefas. E essas tarefas são passíveis de concorrer a um prêmio, sobre o qual eu vou falar depois, e isso é uma forma de incentivar uma maior participação, um capricho maior das crianças nas atividades e mostrar o que realmente eles compreenderam do tema na realização dessas tarefas. Também, como objetivo específico, a promoção de eventos nas escolas, nas secretarias municipais de educação e aqui no Rio de Janeiro para divulgação dos trabalhos produzidos pelos alunos. Esses trabalhos selecionados, os mais destacados, acabam sendo divulgados e a ideia vai se ampliando por aí. E, por fim, envolver toda a comunidade escolar e a sociedade em geral nos programas, projetos e ações de erradicação do trabalho infantil e proteção ao trabalhador adolescente. Lembrando que o combate ao trabalho infantil e a proteção do trabalhador adolescente é dever de todos, do Estado, da família e da sociedade, de acordo com o que está na Constituição Federal. Então, incumbe a todos nós promover esse combate, essa conscientização, essa sensibilização. E o projeto se encaixa justamente nesse propósito. Como se trata de uma parceria,
proposta pelo Ministério Público, com as secretarias municipais de educação, cada uma das partes tem suas atribuições bem especificadas. As do Ministério Público do Trabalho consistem em realizar oficina para formação dos coordenadores municipais do programa, de pessoas indicadas pelas secretarias municipais para representarem o município junto ao MPT. Lembrando, eu vou falar mais para frente, Silene, também, que vai haver uma capacitação nacional agora na sexta-feira, online, pela TV MPT, que é o canal do MPT no YouTube, com essa capacitação inicial. Ela vai ficar gravada no canal, mas eu conclamo a participação de todos, presencialmente não, no momento, né, de forma síncrona, porque as dúvidas podem ser colocadas nesse dia da capacitação nacional, 11 de março, às 14 horas, no canal TV MPT. Também atribuição, sem prejuízo de outras participações do MPT em oficinas que vierem a ser realizadas pelo município. Ano passado, por exemplo, além da participação nessa capacitação nacional online, o Ministério Público do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, na medida de suas possibilidades, participou de oficinas municipais, telepresenciais, esclarecendo dúvidas aos professores, abordando com mais profundidade o tema. Então, nos disponibilizamos a isso. Também, como atribuição do MPT, forneceu material de apoio pedagógico sobre o tema trabalho infantil. Nesse link que a doutora Silene falou, tem vários acessos a esse material. E nós conseguimos kits físicos, né, impressos, vai ser pelo menos um para cada município, e a gente está tentando uma reprodução maior, mas pelo menos um kit na versão física vai ser disponibilizado para cada município, contendo todo esse material de apoio pedagógico, sem prejuízo de outras indicações que o Ministério Público do Trabalho também pode fazer, de filmes, músicas, documentários, enfim, curtas-metragens que possam ser levados em sala de aula para abordagem do tema. Então, recursos didáticos são inúmeros. Também, como atribuição do Ministério Público do Trabalho, articular parcerias junto aos demais atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente para participarem do projeto nos respectivos municípios. Então, a ideia é engajar diversos parceiros nisso, não só a MPT e secretarias municipais de educação, mas chamar também o Ministério Público do Estado presente naquele município, a Defensoria Pública, os juízes do trabalho, a advocacia, assistência social. Então, quanto mais gente estiver engajada na implementação do projeto em determinada localidade, tanto melhor. E também acompanhar e avaliar a execução do projeto. Então, o Ministério Público participa do desenvolvimento do projeto em todas as fases, dando o suporte pleno às secretarias municipais de educação. As secretarias municipais de educação, por sua vez, têm por atribuição, primeira delas, designar um técnico de educação da área pedagógica para atuar como coordenador municipal do projeto. Esse coordenador municipal do projeto, ele vai fazer, coordenador local, né, ele vai fazer a ponte entre o Ministério Público do Trabalho e as escolas. Aí, nessa ponte, ele participa das oficinas e demais eventos pertinentes ao projeto, começar pela essa capacitação agora de sexta-feira, né, para a qual todos estão convidados. Ele planeja e realiza a oficina municipal, que é a capacitação dos professores da rede pública local. Ele acompanha a execução do projeto, do programa nas escolas, e, por fim, ele elabora um relatório apontando todas as atividades do programa realizadas nas escolas, registrando as principais imagens em fotos e vídeos. Outra atribuição das secretarias municipais de educação, selecionar as escolas que participarão do projeto, proporcionando-lhes todos os meios necessários para a realização das atividades previstas no acordo de cooperação, dentre as quais participação dos diretores, coordenadores e professores na oficina municipal, orientação aos professores de como abordar o tema trabalho infantil em sala de aula, estudos e produção de tarefas escolares pelos alunos sobre os temas do projeto. Aqui, só voltando, o município tem a discricionariedade de escolher em quantas escolas esse projeto vai ser desenvolvido. Cabe a cada município saber
quais são as escolas, talvez, localizadas em regiões de maior incidência do trabalho infantil, ou com mais crianças vulneráveis ao trabalho infantil, e decidir quantas serão. Tem municípios que começam com mais escolas, outros que começam com menos, vai depender da estrutura de cada um deles. O importante é que se dê conta de todas as etapas do projeto. Então, não adianta começar com o projeto em todas as escolas do município e não conseguir acompanhar a execução em cada uma delas. Às vezes é melhor começar com um número um pouco menor e ir ampliando ano a ano para ter um controle maior sobre todas as etapas do projeto. Mas deixando claro que o número de escolas e quais escolas serão fica a critério de cada uma das secretarias municipais de educação. Outra atribuição do município, elaborar um relatório no final, com todas as atividades do projeto, no âmbito daquela secretaria, com imagens em fotos e vídeos, com número de escolas, coordenadores pedagógicos, professores e alunos envolvidos, a quantidade de tarefas escolares, o número de eventos realizados para divulgação das tarefas. É um relatório bem objetivo, contendo todos esses dados. Aqui tem o passo a passo de implementação do MPT nas escolas. MPT na escola, nas escolas. Então, primeiro, a Secretaria Municipal deve elaborar um plano pedagógico para a implementação do projeto. Então, vai inserir, né, a abordagem do tema, de que forma, em que matérias, vai ter conteúdo multidisciplinar, ou vai ser abordado apenas nas aulas de, por exemplo, geografia, enfim, o município vai definir como o tema vai ser abordado em sala de aula. Hoje, e aí vocês podem perguntar, que idade, qual a faixa etária, qual o nível de escolaridade ideal para a implementação desse projeto? Nós entendemos que o ideal é trabalhar o tema trabalho infantil com alunos de 4º e 5º ano do ensino fundamental. Por quê? Porque são crianças que ainda não ingressaram no trabalho infantil, mas que estão, muitas vezes, em situações vulneráveis que possibilitam esse ingresso. Então, a gente atua focando especificamente na promoção, na prevenção. Para abordar o tema trabalho do adolescente, entendemos que o ideal seria alunos de sexto e 7º ano. Por quê? Porque são adolescentes, normalmente já são adolescentes, que podem estar em vias de profissionalização, ou já profissionalizados, ou já ingressaram de modo informal no mercado de trabalho, e é importante que se faça a conscientização em relação ao trabalho do adolescente para alunos desse segmento, 6º e 7º ano. E aí, para o projeto Saúde e Segurança nas Escolas, que tem interface com o MPT na escola, alunos de 8º e 9º anos do ensino fundamental, que daí já são conceitos relativos a um meio ambiente do trabalho saudável e seguro, tá? Então, isso é uma sugestão que a gente faz, até porque o nosso material dialoga com esse público específico, né? 4º até 9º ano, conforme a especificidade, e por conta da premiação também. A premiação se restringe a cada um desses grupos por categoria. Então, os alunos podem produzir vários trabalhos a partir da abordagem em sala de aula, mas para concorrer ao prêmio, essas atividades escolares têm que consistir em conto, poesia, desenho e música. E depois da produção dessas tarefas, então o tema é abordado em sala de aula. Primeiro existe o projeto de como abordar, depois ele é abordado em sala de aula, as tarefas são realizadas e essas tarefas são avaliadas e selecionadas, tá? São as tarefas aqui chamadas de vencedoras, embora todas que consigam passar, expressar essa ideia, são vencedoras, mas para fins de participação no prêmio é preciso que haja essa seleção. Aqui, uma pincelada sobre o projeto MPT na escola em números no ano de 2021, que foi o primeiro ano em que se implementou esse projeto com as características atuais no estado do Rio de Janeiro. Foram 10 municípios participantes, 65 escolas envolvidas, entre urbanas e rurais, 623 professores alcançados e 9.552 alunos. Sendo 7.162
matriculados nos quinto anos do quarto e quinto anos do ensino fundamental e 2.390 matriculados no sexto e sétimo anos do ensino fundamental. O ano passado não existia a abordagem do tema segurança e saúde nas escolas para alunos do oitavo e nono anos, que é uma inovação do projeto em 2022. Aqui tem o flyer da oficina de capacitação, 11 de março, depois nós vamos passar para todo mundo, às 13 horas, eu falei 14 anteriormente, mas eu falei errado, 13 horas e 30 minutos, no canal TV MPT, tudo junto, do YouTube. Não tem limite de participação de representantes por município, então conclamamos a todos que quiserem e puderem participar a estarem presentes. O ano passado foi uma oficina com, eu não tenho certeza, Silene, acho que foram mais de 3.000 profissionais de educação. Foram mais de 3.000 ao vivo, né, participando ao vivo. Foi uma capacitação realmente muito abrangente, muito bacana, né? Deixa eu te dizer, Daniele, eu coloquei no chat para vocês agora, a última mensagem do chat é o link já do YouTube para essa capacitação. Se vocês já clicarem lá, já conseguem ativar o lembrete para sexta-feira, tá bom? Então já fica a dica aí para vocês. Perfeito, espero contar com todo mundo lá na sexta-feira. Olha, garanto que vai ser muito, muito proveitosa essa oficina. Aqui eu tenho alguns exemplos de material de apoio, a maioria dos quais faz parte desse kit que será distribuído a cada um dos municípios que participar do projeto. Essa maior aqui é uma cartilha, Brincar, Estudar, Viver, Trabalhar Só Quando Crescer, abordagem do tema trabalho infantil. Aqui um guia de orientações pedagógicas para os professores a respeito de como abordar o tema trabalho infantil em sala de aula. Aqui tem outra cartilha, Combate ao Trabalho Infantil. Aqui um cartaz, um dia sem e com trabalho infantil, mostrando a diferença, né, das rotinas de quem trabalha e de quem não trabalha. Um joguinho que todos partem do mesmo ponto de partida, mas só alguns chegam até a escola, tem situações de trabalho que desviam no meio do caminho, um jogo bem interessante também, faz parte do kit. Aqui, relativa a aprendiz, né, que é o conteúdo abordado com os mais velhos um pouco, né, sexto e sétimo anos. Aqui uma outra cartilha, Lugar de Criança na Escola, um kit educacional que vai ser distribuído aos municípios. Aqui um outro recurso pedagógico muito interessante, chama MPT em Quadrinhos, é um site que disponibiliza diversas edições de gibis relativos ao tema trabalho, mundo do trabalho, e em relação ao trabalho infantil e do adolescente, tem várias edições abordando, costuma fazer muito sucesso entre as crianças e adolescentes, porque a linguagem é bem dirigida a eles, né? Linguagem de quadrinhos, sempre com uma situação prática que leva aos conceitos teóricos que pretendemos abordar em sala de aula. Tem um específico trabalho infantil doméstico, um sobre estágio, um sobre aprendizagem, aqui um caderno de atividades, tem também um filme sobre trabalho infantil, mitos e verdades. Então, é isso. Agora, eu vou falar especificamente e rapidamente sobre o prêmio MPT na Escola, etapa estadual. O que é o prêmio MPT na Escola? Primeiro, o prêmio não é totalmente vinculado à participação no projeto. Nem todos que participam do projeto precisam concorrer ao prêmio. O município de Casimiro de Abreu, que está aqui, foi um município que no ano passado participou, implementou, mas por razões várias não pôde inscrever alunos ao prêmio. Mas é interessante que eles estejam linkados, né, o projeto com o prêmio, porque é um incentivo para os alunos. Aqui na etapa estadual do ano passado, os vencedores ganharam... todos os vencedores e os professores que orientaram as tarefas desses vencedores ganharam tablets, né, como um grande incentivo. Então, é interessante que haja essa vinculação, embora não seja obrigatória. Então, ele consiste na seleção e premiação dos melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos das escolas públicas que participam do projeto MPT na Escola. Aí, os participantes competem em 3 grupos distintos, né? Como eu falei anteriormente, o grupo 1 é formado por alunos de 4º e 5º ano,
E as tarefas têm que ser, para participar do prêmio, têm que ser relativas ao tema trabalho infantil. O grupo 2 é formado por alunos de 6º e 7º anos do ensino fundamental, com tarefas relacionadas ao tema profissionalização do adolescente, aprendizagem profissional. E o grupo 3, formado por alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental, com o tema das tarefas produzidas relacionadas à segurança e saúde nas escolas e no trabalho. As categorias são aquelas 4 que eu mencionei para cada um desses 3 grupos: conto, poesia, música e desenho. Cada escola poderá escrever até 4 trabalhos por grupo. Então, um trabalho de conto, um trabalho de poesia, um trabalho de desenho e música, sendo admitidos apenas um por categoria. Então, um por grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Então, no total, cada escola poderá escrever 12 trabalhos. É interessante se inscrever em todas as categorias, embora não obrigatório, porque mais chances de premiação aquelas escolas, aqueles alunos e aqueles educadores envolvidos na tarefa terão na premiação. Deverá ser apresentado o tema de autorização do uso de imagem de cada participante no momento da inscrição, e o número máximo de participantes para cada categoria são 2 alunos para poesia, 2 alunos para conto, 2 alunos para desenho e 3 alunos por música. Isso é uma possibilidade, as tarefas podem sim ser individuais também. Aí um coordenador local e um professor orientador para cada categoria, tá? Então, assim, a escola realiza as atividades e a escola se incumbe de selecionar as melhores tarefas em cada uma dessas categorias, vai escrever na etapa local. Aí, na etapa local, cada secretaria, a partir dos trabalhos selecionados por cada escola, digamos que tenha 8 escolas participantes, aquela Secretaria Municipal de Educação vai escolher dentre os 8 trabalhos inscritos, né, para cada uma das categorias e grupo, o trabalho, não digo melhor, porque é muito difícil em trabalhos artísticos fazer essa mensuração, mas o trabalho, digamos, mais competitivo, que conseguiu captar melhor os conceitos e tem mais chance de concorrer na etapa estadual. Então, a Secretaria Municipal de Educação vai fazer a seleção dos trabalhos produzidos e vai poder escolher, selecionar, inscrever 12 trabalhos, um para cada categoria e para cada grupo, na etapa estadual. Então, cada um dos municípios vai concorrer com os demais participantes na etapa estadual. Aí a secretaria vai decidir se ela vai fazer um evento de culminância presencial ou remoto, se vai ter premiação para os vencedores. Essa premiação, essa seleção fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação. O Ministério Público do Trabalho não participa dessa etapa local, tá? Então, como vai ser e se vai ter premiação ou não, fica a critério das secretarias municipais de educação. Nós damos a sugestão de encerramento dessa etapa local em cada município o dia 12 de junho, tá? Principalmente pelo cronograma do Prêmio Nacional, mas também porque dia 12 de junho tem um significado diferenciado, especial, porque é o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Não sendo possível a finalização dos trabalhos, essa culminância até o dia 12 de junho, sugerimos o dia 27 de julho, que é o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, são 2 datas significativas, né, nas quais seria bem interessante fazer a finalização dos trabalhos no âmbito dos municípios. Aí os trabalhos selecionados pelas secretarias têm que ser inscritos na etapa estadual até o dia 1º de agosto de 2022. Essa é a data limite para postagem dos trabalhos na internet, bem como para postagem junto aos correios. Na categoria, por exemplo, desenho, tem que postar o desenho, colocar na internet, no YouTube, as etapas, tudo isso consta do anexo do regulamento de forma detalhada, mas não basta só postar as etapas de realização do desenho, é importante também postar a versão física desse desenho para ele ser avaliado por uma comissão julgadora. Então, tanto a postagem na internet como a postagem nos correios tem que ser feita até o dia 1º de agosto de 2022, sob pena de desclassificação dos trabalhos. Os trabalhos inscritos nessa etapa estadual, então, eles serão avaliados por uma comissão julgadora
a ser instituída aqui pelo procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, e o resultado dos vencedores em cada uma das categorias e grupo, então, dos 12 trabalhos vencedores, tem que ser publicado até o dia 26 de agosto de 2022. Aí, serão premiados também os professores orientadores dos trabalhos vencedores que obtiverem a primeira melhor nota de cada categoria e grupo. Como eu falei, ano passado, cada um dos alunos envolvidos nas tarefas vencedoras e dos professores orientadores recebeu um tablet. Nós estamos correndo atrás de patrocínio para fazer uma premiação semelhante nesse ano. Se for possível, nessa divulgação dos resultados vencedores no Estado, a gente vai fazer um evento presencial. Se não for possível, essa divulgação, esse evento vai ser realizado de forma telepresencial, como no ano passado, né? Para o qual serão chamados todos os professores concorrentes, todos os alunos concorrentes, e num evento muito bacana, como foi ano passado, e que a gente se emociona muito, né? Com os contos, com as poesias vencedoras, com os desenhos, as músicas. É muito legal de participar dessa etapa. E aí os trabalhos vencedores, né, na etapa estadual, eles serão inscritos aí pelo próprio MPT na escola, pelo próprio MPT, desculpe, na etapa nacional até o dia 2 de setembro de 2022. Aí Estado vai competir com o Estado, né? Então, o vencedor do Rio de Janeiro vai competir com o vencedor de São Paulo, com o vencedor do Paraná, com o vencedor de Minas Gerais e assim por diante. A avaliação dos trabalhos inscritos na etapa nacional, ou seja, os vencedores nos estados, serão julgados por uma comissão nacional composta de, no mínimo, 3 jurados para a categoria em cada um dos 2 grupos e de 5 suplentes. E os resultados da etapa nacional serão divulgados até o dia 12 de outubro de 2022. No ano passado, na etapa nacional, receberam os vencedores, em primeiro, segundo e terceiro lugar, cada um notebook, e os professores orientadores dessas tarefas respectivas, um Kindle cada um. Vamos tentar uma premiação semelhante, né, de forma a incentivar uma participação maior da comunidade escolar nessa edição de 2022. Aqui a publicação dos resultados, então, será feita, nacionais, seria feita até o dia 12 de outubro, e, se for possível, a realização de uma solenidade presencial para a premiação dos vencedores, assim será. Do contrário, será através de um evento telepresencial, né, para o qual serão convidados todos os vencedores, primeiro, segundo e terceiro lugar, e todos os participantes, melhor dizendo, e os professores respectivos, também num evento muito bonito, com música, com poesia, com conto. Costuma ser uma tarde muito agradável. Então, aqui tem o cronograma do prêmio, né? Nós estamos nessa fase aqui de capacitação nacional, dia 11 de março. Aí as escolas têm, depois disso, março, abril, maio e junho, para trabalhar o tema em sala de aula com a realização das tarefas escolares. A inscrição dos vencedores em cada um dos municípios até o dia 1º de agosto de 2022, e premiação, inscrição para o Nacional 2 de setembro de 2022, e resultado da etapa nacional 12 de outubro de 2022. Então, é importante estar atento a essas datas para se criar cronogramas locais de trabalho do tema em sala de aula, para a gente ter tempo hábil para participar de todas as etapas da premiação. Aqui eu coloco o meu contato, né, Daniele Kramer, meu nome, tem meu e-mail, e fico à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que surgir, seja hoje ou seja durante a execução do projeto. Então, eu conclamo os municípios, né, agora conhecendo um pouco mais do projeto, a aderirem a ele e serem nossos parceiros nessa luta e nessa caminhada, tá? Agradeço mais uma vez a presença e a atenção de todos e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que entenderem necessários. Obrigada. Obrigada, Daniele. Acho que antes de partir para a parte do projeto Segurança e Saúde nas Escolas, eu vou fazer como eu fiz na apresentação com o Estado e apresentar os resultados, né, dos trabalhos que foram considerados vencedores na etapa estadual no ano passado, para vocês terem uma ideia dos trabalhos desenvolvidos.
Silene, só deixa eu mencionar antes que a coordenadora nacional regional de combate ao trabalho infantil aqui no Rio de Janeiro, doutora Maria Vitória, está aqui presente também. Obrigada, Vitória, por prestigiar Imagine. a nossa Obrigada a reunião. você, Dani. Oi, Silene. É sempre um Olá, prazer Maria contar com Vitória, Boa se tarde a quiser dar todos. umas boas-vindas para os municípios, fica à vontade. Obrigada. Boas-vindas a todos, que vamos aproveitar bastante, né, a nossa reunião. Vai ser tudo muito bom. Bem-vindo. Boa tarde a todos e estamos aqui juntos. Obrigada, Silene. Obrigada, Dani. Obrigada. Então, essa aqui é a divulgação que nós fizemos no ano passado dos resultados, né, dos vencedores da etapa estadual do prêmio aqui no Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma apresentação, uma passagem bem rapidinha aqui para vocês terem uma ideia dos trabalhos, dos contos, das poesias, como é que foi essa primeira vez que a gente fez uma etapa ampliada do projeto aqui no estado. Como a Daniele falou, esse projeto ele já tem mais de 10 anos, né? Tem estados que realmente estão muito à frente, que todos os municípios participam, municípios em que todas as escolas participam, mas porque, de fato, eles foram, ano a ano, incrementando essa participação. Por isso que a Daniele foi muito cautelosa em dizer, nós queremos começar a adesão dos municípios. Para aqueles que já participaram no ano passado, esse ano já terão uma segunda etapa, agora com o retorno das atividades presenciais, realmente vai facilitar. Para aqueles que é o primeiro ano, a gente incentiva a participação, mas dentro do que o município tem pernas para realmente caminhar. E isso é uma avaliação que realmente apenas cada município, cada Secretaria de Educação poderá fazer. Então, vocês vão ter uma ideia aqui, esse aqui é a premiação na categoria Conto, que foi um aluno aqui do município de Arraial do Cabo, que foi o vencedor. Então, vejam que eles têm... esse aluno, né, do quarto ano, né, eles têm uma sensibilidade muito aguçada e rapidamente entendem, né, as matérias. Então, vejam esse conto. Eu me chamo Douglas, moro com minha mãe e meu irmãozinho, que é bem menor que eu. Um belo dia, eu e meu irmãozinho estávamos brincando com minhas bolinhas de gude bem perto da nossa casa. De repente, um moço me chamou. Era o dono do mercadinho em frente, onde eu estava, e ele me disse, menino, vem aqui. Eu atravessei a rua e perguntei, o que foi, senhor? E ele me falou, estou precisando de um menino para me ajudar aqui no mercadinho. Você podia me ajudar, garoto. Te dou almoço com um copo de suco e um trocado no final de semana. Mas você tem que vir todos os dias, às 8 horas da manhã, e só vai para casa quando eu fechar o mercadinho. E aí, vai pegar ou largar? Eu fiquei pensando e respondi, ei, moço, o senhor não está vendo o meu tamanho? Eu estou ocupado sendo criança. O meu corpinho ainda é frágil, não tenho força para carregar muito peso. Eu não posso trabalhar. Aí ele me olhou de cima até embaixo e disse, realmente você é bem pequenininho, não tem como me ajudar. Me desculpe, garoto, pode continuar com suas bolinhas, a sua infância aproveitar. Eu, infelizmente, tive que trabalhar muito cedo para os meus pais ajudar. Nem na escola pude entrar. Por isso eu te digo, brinque, mas não deixe de estudar. Então, fui correndo para casa e contei tudo para a mamãe. Aí ela falou, você fez muito bem em não cair nessa conversa de trabalho. Você é um menino esperto e inteligente, mas é uma criança, não pode trabalhar. Eu trabalho por você e você pode brincar e estudar até se formar e um bom emprego encontrar. Vejam que essa questão de tratar essa temática na comunidade escolar envolve muitos pais também, né? Para que se tenha realmente essa concepção de quem é a responsabilidade. É de uma criança que vai ser mal remunerada só para ajudar um pouquinho a família, ou se há desemprego, e nós sabemos que os níveis de desemprego estão aí, estão sendo esfregados na nossa cara diariamente, há necessidade de políticas públicas para melhorar essa situação. Precisamos dar trabalho e condições de sustentar a família aos pais, não colocar as crianças, né, subtraindo a sua infância para o trabalho. Então, um aluno de quarto ano expôs e conseguiu expressar isso no conto dele. O Alain, ele foi premiado, recebeu o tablet dele aqui, o dia que ele recebeu a premiação, a professora dele também. Depois tivemos no Rio de Janeiro, na categoria Conto, a aluna Júlia.
Depois a gente pode disponibilizar esse material, não vou ler todos para vocês, mas para vocês terem uma ideia, e os trabalhos eles são de uma sensibilidade fantástica. Os desenhos, né, o município do Rio de Janeiro também foi o vencedor, vejam como a expressão, né, desse aluno do 4º ano, e ele conseguiu realmente mostrar o que ele estava expressando em preto e branco, porque é uma realidade que não é colorida, a do trabalho infantil. Então, apresentou isso de uma forma com bastante sensibilidade também. Ainda do município do Rio também, foi o vencedor do trabalho relativo à questão da aprendizagem. Vejam a sensibilidade desse desenho, pessoal. Né? De um lado, mostrando a tristeza daquela criança exposta ao trabalho infantil, e do outro lado, o sonho de estar na escola, e o colorido, a felicidade daquele que pode frequentar a escola. Então, uma questão realmente de uma sensibilidade muito bacana, o 6º ano. Aqui no município de Saquarema, nós tivemos a aluna que venceu na poesia, uma turma do 4º ano também, uma poesia muito bacana. Aqui também é o dia da premiação, que ela e a professora receberam seus tablets. No município do Rio de Janeiro, a poesia da aluna do 7º ano. Na categoria música, nós tivemos o Darlan. O Darlan, ele ficou em 3º lugar na etapa nacional, por isso que eu vou fazer questão de mostrar aqui estão as fotos. O município valorizou muito a conquista dele também, ele é lá de São Pedro da Aldeia, fizeram uma homenagem no final do ano, maravilhosa para ele também, fizeram toda até docinhos com o logotipo do Resgate à Infância foram feitos, assim, foi maravilhosa a premiação dele e uma felicidade e um carisma desse garoto. Eu quero mostrar aqui para vocês a música que ele fez para o projeto. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Conseguem ouvir? João, o menino que gostava de estudar, largou sua escola para trabalhar. Às 4 da manhã, ele teve que acordar para, junto com seu pai, a roça estudar. Meio-dia, o sol tá quente e rachando sem parar, então voltou para casa para tentar se alimentar. Mas do irmão pequeno ele teve que cuidar e a casa inteira ainda teve que limpar. O trabalho infantil tem que acabar, porque toda criança tem direito a brincar, direito à cultura, liberdade e lazer. Tá escrito, isso é lei, e você tem que obedecer. Nas ruas de João acontecem tanta gente, milhares de crianças aí estão sendo dependentes. Devido à pandemia, eles tiveram que trabalhar, ou se não passavam fome com família para cuidar. Da saúde da criança e do adolescente, assegura ao pequeno a certeza da mente. Trabalho infantil é prejudicial, por isso eles que sempre é esse ato ilegal. O trabalho infantil tem que acabar, porque toda criança tem direito a brincar, direito à cultura, liberdade e lazer. Tá escrito, isso é lei, e você tem que obedecer. Muito legal, né? O Darlan recebeu o prêmio aqui na etapa estadual e depois ganhou o tablet aqui, depois na etapa nacional ainda ganhou mais um notebook, né? Então foi realmente uma felicidade muito grande para ele, para os professores, para o município, e acaba sendo um incentivo. Claro que o foco principal não é o prêmio em si, mas a gente sabe que é um incentivo, principalmente porque a gente está lidando com escolas públicas e muitas vezes acaba também sendo um diferencial para essas crianças. Estou mostrando aqui para vocês, na etapa então, estadual ainda, a música foi a aluna Eduarda, lá do Rio de Janeiro. Depois eu vou colocar aqui no chat para vocês o link do YouTube para vocês poderem assistir também a música da Eduarda, né? Então, a etapa aqui estadual do ano passado. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta referente a essa primeira apresentação, vocês podem ficar à vontade, ou senão a gente já passa direto para a etapa relacionada ao grupo 3, que é o Segurança e Saúde nas Escolas. Alguém gostaria de fazer uma pergunta agora? Não? Podemos avançar, então.
Vocês estão vendo a outra apresentação? Vitória, me dá do Segurança e Saúde nas Escolas. Sim. Está aparecendo. Obrigada, Daniela. Está ótimo. Então, vamos Está continuar. aparecendo bem. Está mudo, Silene. Obrigada, tá Daniele. Por algum motivo ficou mudo aqui mesmo. Acho que em alguma coisa eu apertei, desculpa. Então, vou voltar aqui. O projeto Segurança e Saúde nas Escolas, ele é uma iniciativa hoje institucionalizada no Ministério Público do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, a partir da implementação de uma legislação nacional em 2012, que criou o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas. Desde 2012, estamos em 2022 e poucas iniciativas foram tomadas. A legislação prevê algumas iniciativas pontuais que podem ser adotadas nesse Dia Nacional, mas nós vislumbramos que essa iniciativa de um Dia Nacional ela é apenas realmente o pontapé inicial. A gente pode e precisa debater mais essa temática da prevenção, do cuidado, da segurança e da saúde. Muitas vezes, no dia a dia, quando nós, membros, né, e membros do Ministério Público do Trabalho, nos deparamos com investigações, com ações, geralmente nós nos deparamos com essas situações quando acidentes e doenças já aconteceram. Muitos pais de família, mães de família, que se acidentam, que adoecem, que ficam inválidos e muitas vezes morrem, deixando as suas famílias desamparadas, deixando um vazio nas suas famílias, nas suas comunidades e nas próprias empresas. E quando a gente avalia isso no dia a dia e conversando muitas vezes com trabalhadores e trabalhadoras que se acidentaram, a gente acaba questionando assim, mas por que essa situação aconteceu? Era algo tão evidente que o acidente poderia acontecer. Por que não houve recusa do trabalhador? Por que não houve uma iniciativa para que isso fosse evitado antes de um acidente ou de um adoecimento acontecer? E muitas vezes a reação é, eu não sabia que eu podia questionar, quando é o trabalhador em si, então ele sabe que o perigo existe, ele sabe que não é fornecido um equipamento de proteção, ele sabe que é inseguro, mas não questiona. E o direito à recusa é um direito fundamental de toda pessoa que trabalha. E isso nós precisamos tratar com as crianças desde cedo. Elas precisam ter um olhar de que todos os ambientes podem ser ambientes em que há perigos, em que há riscos, que há necessidade de identificar esses riscos e perigos, reconhecer eles e prevenir. Por isso que dentro do projeto nós incentivamos a implementação nas escolas das CIPAs escolares. No ano passado, no segundo semestre, nós fizemos uma campanha aqui pelo MPT também com os municípios para a implementação, para incentivar a implementação das CIPAs escolares. Tivemos adesões fortes, mesmo ainda estando num período de pandemia. Tivemos municípios que conseguiram implementar as CIPAs escolares em praticamente todas as suas unidades de ensino. Temos municípios como a Silvia está aqui hoje, de Itaguaí, já estava me remetendo há poucos dias às iniciativas que estão sendo adotadas lá para ampliar o que foi iniciado no ano passado. Depois talvez a Silvia possa contar um pouquinho da experiência de vocês, como foi iniciar no ano passado, como está sendo essa ampliação agora. Vai ser um prazer ouvi-la. E além da implementação das CIPAs escolares, que vão ser formadas por estudantes. A ideia principal, central dela é ter a participação dos estudantes, para no ambiente escolar começar a aprender a fazer identificação de riscos, prevenção. Sempre isso andando junto, né? Silvia, você quer falar um pouquinho agora, já que você abriu a câmera? Fica à vontade. Oi, boa tarde. Boa tarde. Então, bem rapidinho. Para a gente foi um desafio no ano passado, mas quando chega para a gente essa proposta da CIPA, e eu lembro que eu participei do primeiro encontro, eu falei, nossa, isso é muito importante, é uma lei que já existe desde 2012, não, a gente não pode deixar passar essa oportunidade, né, de implementação das CIPAs. E nós aqui no município, nós temos 62 unidades escolares. E a gente sentou em reunião, né, eu que fico como diretora de educação, então trabalho no departamento de ensino, então a parte pedagógica passa toda por aqui, e juntamente com as colegas aqui de equipe, e a gente falou, bom, a gente talvez não consiga em todas as unidades, mas vamos tentar fazer em algumas para que se tornem piloto num grande projeto para o próximo ano. Então, a nossa adesão ano passado, nós conseguimos
colocar as CIPAs escolares em 4 unidades, onde foi muito bem desenvolvido, mesmo em tempo de pandemia, porque nós estávamos com o ensino híbrido, e a participação dos alunos que estavam presentes, das famílias, foi muito importante. E aí a gente classificou assim, colocamos uma unidade de educação infantil, que a gente aqui no nosso município entende por creche, e essa a gente trabalhou com os pais e funcionários que faziam a composição de conselho escolar, que foi muito importante, e escolhemos uma escola de grande porte e mais 2 de pequeno e médio porte. Então, nós fizemos um projeto piloto com 4 unidades, essas unidades acabaram se tornando multiplicadoras para as outras. Então, agora, em 2022, a gente tinha um compromisso, e firmamos esse compromisso no final do ano com todos os diretores na nossa última reunião de dirigente escolar, para que nós pudéssemos implementar as CIPAs em todas as 62. E aí eu até falei com a doutora Sirlene, porque eu me comprometi a isso, e estamos na luta. Já fizemos a nossa primeira reunião desse ano, já passamos as informações para as nossas 62 unidades, e as CIPAs já estão começando a ser implantadas nas escolas. Então, assim que a gente já tiver as primeiras fotos, eu vou colocando lá no grupo, para a gente ver que é possível. E, assim, o mais importante, que eu acho que eu gostaria de deixar registrado, é que isso deu uma motivação por nós estarmos tentando recomeçar. Então, a gente, quanto parte pedagógica, né, do nosso município, a gente sempre pensa que tudo que venha para somar e para dar um gás novo, a gente tenta acolher e fazer valer para dar certo. E foi incrível, quando a gente ficou em 4º lugar, quando a gente ganhou um tablet que a gente sorteou nas 4 escolas participantes, a gente distribuiu as camisetas, as canetas, as revistinhas, que pôde possibilitar também essas escolas que já tinham feito as adesões compartilharem com as demais, né? Fizemos sorteio das camisas para que todo mundo entendesse a participação e motivação daquele momento. E hoje a gente já tem aí os diretores bem empolgados, né, na participação, e vem acontecendo. Então, eu espero, no nosso próximo encontro do ano que vem, eu estar aqui dizendo que as 62 unidades do município de Itaguaí estão participantes e atuantes com as CIPAs escolares. Isso tem permitido a gente discussões muito importantes, muito esclarecedoras, e até mesmo a gente começar a refletir sobre o conceito que é a nossa criança lá na escola, que é um futuro trabalhador e que é uma nova visão de sociedade que vai poder passar adiante por aquela questão de ser cipeiros, né, que a gente chama assim, essa questão tão importante da saúde, da segurança e até mesmo da questão do trabalho futuro. Então, a gente está muito empolgado. Sobre os projetos, a gente já tem algumas escolas ansiosas para começar a trabalhar os projetos, então eu acho que Itaguaí vai conseguir alcançar a nossa meta para esse ano, se Deus quiser. Muito obrigada pela oportunidade. Silvia, que maravilha. Eu fico realmente emocionada. Às vezes vocês vão ver lágrimas nos meus olhos e a minha voz, assim, meio embaraçada, porque realmente eu me emociono quando eu ouço esses relatos, porque a gente vai vendo que é possível Muito fazer bom dar mesmo, certo. Silene. Parabéns, Silvia, parabéns. Olha, e essa sua emoção foi a nossa, eu fico arrepiada quando eu lembro, foi a nossa no dia que a gente chamou as 4 escolas, né, para falar da premiação, para agradecer a participação, e foi no momento de reunião de dirigentes escolares, e depois essas escolas fizeram com os seus cipeiros nas unidades. Então, assim, muita coisa positiva, sabe? E a gente também fica muito feliz. Muito obrigada mesmo. Que maravilha. Parabéns, obrigada. Silvia. Maravilha mesmo. E no ano passado, para vocês terem uma ideia, nesse projeto das CIPAs escolares que nós fizemos no 2º semestre, no ano passado, nós tivemos 68 escolas no estado que conseguiram implementar suas CIPAs, só que com essas 68 escolas, vejam, a gente alcançou em torno de 28 mil alunos, né, que frequentam essas escolas, em torno de 3.500 trabalhadores, né, que são professores, profissionais de manutenção, limpeza, coordenadores pedagógicos que atuam nessas escolas, e empossamos 460 cipeiros e cipeiras. Então, vejam que são pessoas que realmente, no futuro, vão entrar com outra visão no mercado de trabalho, não só como
trabalhadores e trabalhadoras, empregados ou empregadas, mas também são pessoas que vão ser gestoras públicas, muitos vão ser empreendedores, vão ter empresas e que vão ter um olhar diferente quando abordar a questão. Temos que trabalhar sim, mas com segurança e saúde. A pessoa aqui vai vir buscar o seu sustento, a empresa aqui busca o seu lucro, mas ao final todos precisam estar com a sua vida e a sua saúde preservados. Então é um olhar diferenciado e que a gente consegue realmente implementar. Então muito obrigada, Silvia, por toda a dedicação de Itaguaí, pelos outros municípios que aderiram. Eu acho que São Francisco de Itabapoana não está aqui hoje, mas eles já me confirmaram também que estão participando do projeto. Lá eles conseguiram também implementar a CIPA em 15 escolas. Piraí implementou nas 20 escolas do município. É um município menor, claro, mas conseguiram também implementar. E a ideia é sempre, vamos começar, vamos fazer aquela primeira atuação. E é muito bom ter vocês também engajados nessa outra proposta, que é poder trabalhar essas temáticas em sala de aula a partir do desenvolvimento do projeto e também na participação do prêmio que a gente vai apresentar aqui para vocês, que é mais uma forma de incentivar a adesão. Então, vamos seguir aqui. Obrigada mais uma vez, Silvia. Esse ano, então, como a Daniele já antecipou, a gente vai estar desenvolvendo o Prêmio MPT na Escola de uma forma piloto aqui no estado do Rio de Janeiro, além disso, também no Espírito Santo, com uma terceira categoria. É uma etapa, uma categoria que ainda não existe nacionalmente, né? Nacionalmente, a gente trabalha o MPT na Escola desde 2010 com o tema trabalho infantil e aprendizagem. Esse ano, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, nós vamos ter essa terceira categoria para tratar do tema segurança e saúde nas escolas. E por que queremos tratar disso? Por que o Ministério Público está querendo levar isso para as escolas? Eu já falei um pouquinho disso para vocês, mas a função principal do Ministério Público ela está relacionada à defesa, né, à tutela de interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, muito mais do que atuar quando um acidente já aconteceu, quando uma situação de trabalho infantil aconteceu, quando a situação da aprendizagem que as empresas não estão incluindo adequadamente já aconteceu, é trabalhar promocionalmente de forma preventiva para a gente evitar que essas situações aconteçam. Então, hoje o que a gente faz aqui, com esse projeto, é uma atuação promocional na defesa desses interesses. E a gente busca a parceria da educação, como a Daniele muito bem já falou, porque a educação, ela realmente ela busca essa promoção, esse incentivo, sempre em parceria com a sociedade, né, com as famílias, para o desenvolvimento das crianças, o pleno desenvolvimento das crianças, inclusive no que se refere ao seu preparo para o exercício da cidadania e para o exercício das atividades de trabalho. Então, a educação é o que está mais próximo, é onde nós podemos fazer essa parceria de uma forma bem mais consistente. E também na nossa Constituição no Brasil nós temos essa previsão ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, a gente percebe o quê? Que 95% da poluição ambiental que a gente tem, ela se origina em ambientes de trabalho. E quem estava antes submetido àquela poluição são pessoas que trabalhavam naquela empresa. Então, quando a gente fala em meio ambiente equilibrado, a gente está falando muito mais do que de natureza. A gente está falando da origem disso tudo e de preservar as pessoas que estão submetidas àqueles riscos. Então, há um conceito aqui ampliado e a gente sempre precisa pensar na redução desses riscos. E, além disso, eu queria trazer para vocês uma referência internacional. Vocês já devem ter ouvido falar da Organização Internacional do Trabalho, né? A Organização Internacional do Trabalho, ela é uma conjunção, né, um conjunto de países que se reúnem para ver legislações mínimas para os países que são membros da OIT. E uma dessas legislações, uma dessas convenções, elas prevêem que a inclusão de questões de segurança, higiene e meio ambiente de trabalho vão ser ofertadas em todos os níveis de ensino. Então, essa legislação que eu falei no início para vocês, a de 2012, que o Brasil tem, criando o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, ela vem também de uma obrigação que o Brasil assumiu já lá em 1993, quando aderiu a essa convenção. O que ele se comprometeu, o Brasil enquanto país? Todos os níveis de ensino vão ter, de alguma forma, possibilidade de discutir, de conhecer um pouquinho essas questões relacionadas à segurança e à saúde nas escolas. Essa é a legislação que eu falava para vocês, dia 10 de outubro, pertinho do Dia das Crianças e do Dia dos Professores, né? É o Dia Nacional de Segurança
e de saúde nas escolas. E nós temos um especial apreço por essa lei aqui no estado do Rio de Janeiro, porque uma das pessoas que mais batalhou, se não a que mais batalhou para que essa lei realmente saísse, é um residente aqui do estado do Rio de Janeiro, o senhor Orlandino dos Santos. Ele é técnico de segurança do trabalho, comendador de segurança e saúde do trabalho, e que há muitos anos mesmo, pelo menos 30 anos, vem tratando dessa temática, visita escolas, principalmente lá em Duque de Caxias, é o município onde ele iniciou todo esse trabalho. Nós temos escolas lá que há mais de 20 anos têm CIPA escolar implementada, né? Então, todos os anos renovando mandatos, novos estudantes aderindo. Inclusive, na reunião do ano passado, nós chamamos um desses estudantes que há vários anos foi cipeiro numa escola lá em Duque de Caxias, e ele deu o depoimento dele sobre como foi essa experiência de ser cipeiro na escola e como foi a experiência depois no ingresso de mercado de trabalho, onde ele já desenvolvia, né, atividades relacionadas à CIPA, e ele inclusive mencionou, ele disse, quando eu fiz a prova para a minha primeira tentativa de ingressar como aprendiz numa empresa, tinha uma prova e tinha questões sobre segurança e saúde do trabalho. Eu sabia tudo, porque eu era cipeiro na escola. Então, ele contando da experiência dele também nesse sentido, né? Então, nós temos hoje essa referência aqui no nosso estado. O senhor Orlandino, ano passado, esteve aqui na reunião conosco. Quem eventualmente esteve ano passado aqui vai lembrar da presença dele. A gente vai tentar, na nossa reunião do dia 25, na nossa capacitação especial para os professores, trazê-lo novamente, tá? Para falar um pouco dessa experiência, porque ela é sempre uma experiência que nos instiga a dizer, poxa, olha tudo que ele passou para conseguir chegar, né, nesse projeto de lei e na aprovação dessa lei em 2012. Podemos fazer um pouco mais também, né, nas nossas escolas. Então, essa é a legislação brasileira. E, além disso, nós temos outras legislações correlatas, que vocês nas escolas já conhecem bastante bem, né? A de 2018, a que foi chamada Lei Lucas, né, referindo, infelizmente, ao estudante que veio a falecer em função de uma situação de ausência de experiência, né, dos profissionais das escolas para poder fazer ter essa possibilidade de dar os primeiros socorros, né? Então, a partir dessa lei, hoje há uma obrigação de capacitar os profissionais nas escolas em noções de primeiros socorros. É uma legislação que vem junto com essa do Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas, e temos também uma outra legislação muito próxima, de 2015, que é a do combate ao bullying. Nós sabemos que hoje, nos ambientes escolares, infelizmente, hoje, não é de hoje, né, já é de algum tempo, né, mas é uma situação que tem se agravado e que, rotineiramente, a gente precisa ter campanhas de conscientização, medidas para combater essa violência, que é uma violência, sobretudo, psicológica relacionada ao bullying. Então, é uma questão muito próxima também, porque nos ambientes de trabalho também aumentaram muito as situações de assédio moral, também aumentaram muito as questões de adoecimento relacionados à saúde mental. E isso, possivelmente, vocês devem, inclusive, já se deparar nos municípios de vocês, relacionados aos professores, porque os professores e professoras têm sido, alguns dos profissionais, muito afetados por questões de adoecimentos relacionados à saúde mental. Então, são questões muito próximas e que a gente precisa observar também, né? E a própria Lei de Diretrizes e Bases, essa é a bíblia de vocês, né? Mas ela, em vários momentos, vocês vão ver que em vários momentos ela fala da preparação, do vínculo com o mundo do trabalho, do pleno desenvolvimento da qualificação para o trabalho. Então, eu trago aqui só umas referências, mas para mostrar para vocês de que esse projeto ele realmente se enquadra, está próximo e é possível estar incluído nos currículos, nos projetos pedagógicos dos municípios. Então, trago algumas fundamentações aí para a Secretaria de Educação também subsidiarem os seus projetos locais. E, além disso, nós temos a Agenda 2030, que hoje tem sido citada praticamente em todas as situações em que a gente desenvolve projetos, porque, de alguma forma, os nossos projetos precisam se enquadrar nessa agenda, buscando esse desenvolvimento sustentável para o futuro. E esse projeto também está aqui, em 3 tópicos, pelo menos, né? O saúde e bem-estar, no 3, a educação de qualidade, no 4, e o crescimento econômico e trabalho decente, né? No 8. Então, também há essa correlação. E trago aqui para vocês aquela parte mais triste desse cenário todo, do porquê que a gente precisa realmente fazer tudo isso. Na prática, nós temos nos deparado com tantos acidentes e doenças do trabalho. Esse é o cenário oficial. Vejam, isso aqui é o que é notificado. Trabalhadores formais.
mais de 11 milhões e meio de acidentes no período de 2002 a 2020, em torno de 609 mil por ano, 1.670 por dia, 70 por hora. Nós estamos há pouco mais de uma hora aqui reunidos e certamente nesse período quase 100 trabalhadores já de alguma forma se acidentaram ou adoeceram no ambiente de trabalho. Lembrando que são estatísticas do trabalho formal, trabalhadores formalmente enquadrados em alguma categoria. Os informais nem estão contados aqui. Então, é algo que nos preocupa e é algo que merece a nossa atenção. Em termos de mortes no trabalho, não ficamos para trás, né? Muitos desses que se acidentam acabam morrendo. O Brasil hoje está entre os 20 países, está em segundo, né? Entre os países do G20, como o de maior número de mortes no mercado de trabalho formal. Então, é algo que realmente nos preocupa muito. Precisamos trabalhar isso em sala de aula, mas como vamos fazer isso, né? É uma temática complexa. Como é que vamos tratar isso com os estudantes? Assim como a doutora Daniele mostrou os materiais lá do trabalho infantil e da aprendizagem, também nessa temática do segurança e saúde nas escolas, nós desenvolvemos trabalhos materiais, né, de apoio para subsidiar essa atuação em sala de aula, para tratar dessa temática com as crianças. A Silvia mencionou as revistinhas que foram distribuídas para o pessoal. É essa revista aqui, pessoal. A revista número 61 da coletânea MPT em quadrinhos trata dessa temática. Ela fala da implementação das CIPAs escolares, dos riscos nos ambientes de trabalho. Então, é uma revistinha em quadrinhos, então, um material super lúdico, acessível, não é uma leitura complexa, a gente não está fazendo fundamentações complexas, não. É para o dia a dia, para o conhecimento mesmo das crianças e que podem também ser levados para as suas comunidades, para as suas famílias, né? Esse personagem aqui é o senhor Orlandino, que ele acabou virando personagem da revista, né? Esse que está aqui no lado esquerdo da imagem de vocês. Não, com toda a sua história, era mais do que necessário, merecido que ele constasse como personagem da nossa revista, né? Além da revista, nós temos também, hoje, já disponíveis o caderno de atividades. Então, esse caderno de atividades permite que essa temática seja trabalhada com todos os níveis de ensino. Então, tem atividades mais simples, como um caça-palavras, outras mais complexas, como a elaboração, como palavras cruzadas, né, com temas mais complicados, inclusive abrangendo outras temáticas das outras revistas em quadrinhos da MPT, que seriam para as turmas um pouco maiores, que são, inclusive, as que são citadas dentro do prêmio MPT na escola, que são as de 8º e 9º ano. Então, temos o caderno de atividades e temos também o boletim pedagógico, porque a gente tem que ter esse olhar para o professor. É ele, afinal, que vai trabalhar a temática em sala de aula. Então, no boletim pedagógico, os professores vão poder ter essa leitura, esse acesso aos materiais, onde eles vão baixar, qual a forma de trabalhar cada um desses materiais que está sendo disponibilizado. Aqueles números que eu mostrei para vocês antes, aquelas estatísticas, elas todas podem ser extraídas de um banco de dados público chamado Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Se vocês mesmos jogarem aí num buscador, agora mesmo ele já vai abrir, vocês vão conseguir identificar dados sobre acidentes e doenças do trabalho no município de vocês. Tem como ver a situação Brasil, a situação Estado e a situação município. E é possível fazer simulações e comparações entre municípios. Então, em atividades escolares, vocês podem, por exemplo, em matemática, tratar dessa temática para ver a quantidade de acidentes e já discutir por que isso está acontecendo, né? Em história, vocês podem, de repente, fazer comparações, ou em geografia, entre municípios, para saber, bom, meu município tem essa acidentalidade, mas como é que é a situação dos meus vizinhos aqui, né? O nosso estado tem essa situação, como é a situação em outros estados? Quais são os ramos de atividade que mais acidentam? Por que isso acontece? Então, as discussões, elas podem se estender sobre várias temáticas, né? E esse boletim pedagógico dá todas essas ideias, ele traz também sugestões e orientações relativas à formação das CIPAs escolares, que é sobre as quais a Silvia falou antes conosco, né? Todo esse material está disponível para vocês. Aonde? Daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá, tá? Essa cartilha de segurança e saúde nas escolas é excelente também. Ela foi desenvolvida pela Auditoria Fiscal do Trabalho
que são os auditores fiscais, né, que fazem as fiscalizações, onde eles apontam nos ambientes escolares quais são os principais riscos, apontando o risco e trazendo medidas de prevenção. Algo muito interessante, tanto para estudantes, quanto para professores, quanto para os profissionais de limpeza, manutenção que estão ali naquele ambiente. Então, essa cartilha também excelente e todas disponíveis para vocês utilizarem, tudo disponível pela internet. E também tem a cartilha da Fundacentro, que é uma fundação, essa aqui, aliás, foi a primeira cartilha sobre essa temática, ela é de 2015, mas a temática ainda está toda atualizada, em que também há uma explicação sobre o projeto e sugestões de atividade, trilhas, né, materiais que podem ser utilizados em sala de aula. Além disso, o MPT, no passado, desenvolveu cartazes e também formatos de cards. Então, tem esses cards menores, que podem ser impressos numa folha A4, e tem uns cartazes também disponíveis para imprimir um formato A3, por exemplo, que vocês podem distribuir entre as escolas, tá? Então, tem os materiais de apoio sobre 15 temáticas que nós escolhemos. Ano passado ainda estávamos, né, muito mais no auge de pandemia e tivemos que trazer algumas questões sobre a pandemia, né? Mas também outras temáticas do dia a dia, aquelas que vão se encontrar sempre, as questões de manutenção, a questão do equipamento de proteção, a questão da dedetização, né? O ambiente escolar para os estudantes e como chegar à escola, a questão da faixa de segurança, do cinto de segurança, a questão do celular, o manuseio do celular. Então, esses cartazes, esses cards dão dicas, né, relacionadas à prevenção com relação a essas temáticas. A questão do combate ao bullying, do respeito, a questão do ruído, né? Ruído, nós sabemos, tem muito adoecimento, muitos professores com problemas relacionados à audição e até mesmo problemas de sono relacionados ao barulho no ambiente escolar, né? Então, a questão do ruído, do silêncio, da importância, a questão da postura, isso é para estudantes e é para alunos. A questão da saúde mental, né? Os extintores, o combate ao incêndio, e todos esses materiais, pessoal, vocês encontram num link, que é esse linktree/sstnasescolas.mpt. Antes, quando a gente colocou aqui para vocês no chat o link para o formulário de presença, aí uma das participantes, eu não me lembro se foi a Andréia, eu acho que foi ela comentou, abre aqui um link de material sobre o projeto. Exatamente, quando vocês abrirem o link do formulário de presença, bem lá em cima, antes de começar a preencher o nome de vocês, vocês vão ter links para acessar todos os materiais desses projetos. Então, ali nós colocamos esse material, esses links ali para já facilitar para vocês. Copiem aqueles links todos, porque vocês vão conseguir depois acessar os materiais. Mas vejam aqui, vamos mostrar aqui para vocês. Esse Linktree, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele vai dar nesse material aqui, tá? Linktree/sstnasescolas.mpt. Vocês vão clicando aqui, nesse quarto item, link com material de apoio no Google Drive, vocês vão abrir um outro link com vários materiais aqui disponíveis em PDF para vocês baixarem, e especificamente aqui, bem no meio, eu não sei se vocês conseguem, eu acho que vocês estão conseguindo visualizar onde eu estou passando aqui o cursor, aqui bem no meio, MPT na Escola Rio de Janeiro. Se vocês clicarem ali, MPT na Escola Rio de Janeiro, vocês vão encontrar já os materiais que a gente está citando aqui. Os cadernos de atividade, boletim pedagógico, link para o MPT em quadrinhos, essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês, a apresentação da doutora Daniele, o regulamento do programa, a ficha de inscrição, a recomendação. Então, todos os materiais aqui já disponíveis para vocês baixarem. A cartilha da Fundacentro, a cartilha aqui de Segurança e Saúde. Então, está tudo aqui disponível para vocês direto nesse link. E nos outros links que estão disponíveis lá na ficha de inscrição, vocês conseguem acessar outros materiais complementares, tá bom? Então, a gente buscou facilitar ao máximo aí para vocês. E aqui a gente trouxe um pouquinho da premiação em anos anteriores desse projeto também. Esse aqui foi feito em Volta Redonda, esse aqui foi em Macaé. Eu estava contando que o seu Orlandino sempre busca participar. Esse aqui, premiação em Macaé em 2019, ele estava junto lá conosco também. Esse aqui foi em Rio das Ostras. Esse aqui, inclusive, foram atividades do ano passado, né? Vejam que a frase bacana aqui que o aluno fez, né? Matemática da proteção. Quando se somam as ações e subtraem-se os riscos, a escola avança, né? Foi muito bacana, né? E os contos, as poesias, né? A premiação, o dia da premiação ali também.
Esse aqui é o projeto ainda em Rio das Ostras, né? E aqui também tem algumas atividades que vocês vão poder ver, depois com mais calma, o material vai estar disponível lá para vocês, do concurso cultural que foi feito ano passado, esse aqui é a nível nacional, especificamente sobre a temática do bullying, tá? Então tivemos também desenhos, redações e frases envolvendo essa temática do bullying. Materiais muito sensíveis, muita sensibilidade realmente. Esse aqui foi um encontro que a gente teve no final do ano passado, aqui em Cabo Frio. Eu falo aqui em Cabo Frio porque eu estou em Cabo Frio. A doutora Daniela e a doutora Maria Vitória estão no Rio de Janeiro e eu estou em Cabo Frio. Esse fizemos aqui em Cabo Frio, recebemos estudantes do magistério do estado, de uma escola estadual aqui do município, em que a gente buscou tratar dessa temática, porque uma vez que a gente consegue começar a preparar as professoras e os professores, né, no curso técnico de magistério, para tratar dessa temática em sala de aula, a gente já vai estar avançando bastante também, né? Então, a gente está trazendo um assunto novo, mas já está buscando também preparar os professores que estão sendo formados. Então, essa turma muito inspirada esteve aqui conosco no ano passado. E falando um pouquinho do prêmio, então, né? A doutora Daniela já explicou muito bem, mas a gente, como é uma novidade, a gente só vai destacar algumas questões aqui para vocês, né? Sobre o prêmio especificamente. Então, esse grupo, 3 alunos do 8º e 9º ano. Então, para premiação especificamente, só as escolas que têm 8º e 9º ano é que poderiam ser inscritas para esse grupo, né? Vejam que o prêmio em si tem os 3 grupos, o 4º e 5º ano para tratar da temática de trabalho infantil, 6º e 7º aprendizagem e 8º e 9º o segurança e saúde nas escolas. Então, temos que observar essa definição. E um detalhe importante, que vocês já devem ter conseguido extrair, como é um projeto piloto estadual, essas turmas, né, de 8º e 9º, que vão participar do Prêmio Segurança e Saúde nas escolas, eles não irão para uma etapa nacional. Esse ano não, é um piloto que a gente está fazendo aqui. Então, eles vão até a etapa estadual, vão ter premiação aqui, mas não terão uma terceira etapa. A ideia é que ano que vem a gente já consiga expandir para ter uma etapa nacional também. Mas é para saber e destacar bem essa diferença aí para vocês, tá? Todo o material pedagógico aí que está disponível para vocês, o link, tá? E assim como vai ter uma capacitação para os professores que vão tratar da temática em sala de aula, agora na sexta-feira, que a Daniele falou, né, sexta-feira, 11 de março, para tratar do tema trabalho infantil e aprendizagem. Nós vamos ter uma segunda capacitação para tratar do tema segurança e saúde nas escolas. Essa vai ser no dia 25 de março, às 14 horas. Tá? Então, essas 2 datas é importantíssimo que os municípios já tomem nota, para poder encaminhar os professores que vão participar, que vão tratar da temática em sala de aula, para participar. Então, dia 11 de março, agora sexta-feira já, e dia 25 de março, tá bom? Então, essas 2 datas, coloquem aí nas agendas de vocês. Por que a gente decidiu fazer em momentos diferentes? São temáticas realmente diferenciadas e também, justamente por ser um projeto piloto, esse aqui é só uma etapa estadual, a gente não vai ter a mesma abrangência, né, no Brasil todo. Então, por isso que são datas diferentes. Com relação às categorias, assim como no grupo 1 e 2 que a Daniela apresentou, 3 vai ser as mesmas categorias. O conto, até 2 alunos por categoria. No ano passado, talvez pela situação da pandemia, a gente tinha ainda muitas atividades telepresenciais e a maioria dos trabalhos inscritos, eles acabaram sendo individuais mesmo. Mas é permitido, já era permitido ano passado e esse ano continua permitido, trabalhos feitos por mais de um estudante. Então, no conto podem ser até 2, na poesia até 2, desenho até 2 e no caso da música até 3. Lembrando que na música, a música precisa ser desenvolvida, escrita, né, o texto, a letra da música pelas crianças e cantada pelas crianças. Essa música precisa ser filmada para depois ser postada no YouTube. Certo? Então, todos os materiais, se vocês hoje pesquisarem no YouTube aí, MPT na escola, vocês vão encontrar muito, muito material. Por isso que o do Darlan, que eu apresentei antes para vocês, está lá no YouTube, porque é um dos requisitos para a inscrição, que haja essa inclusão no YouTube. Então, a música é escrita pelas crianças, cantada pelas crianças, mas elas podem ser acompanhadas por um professor ou até um pai, enfim, alguém que execute algum instrumento musical. Isso é possível de ser feito. Só a parte realmente da escrita, da criação e da execução é que tem que efetivamente competir as crianças.
Cada trabalho inscrito pode ter um professor e o coordenador municipal, que também, para fins de premiação, vão ser contemplados. Então, uma questão importante. Aí, a questão dos estudantes também. Por exemplo, se tiver, sei lá, 3 estudantes que fizeram a música, se esse for o vencedor, ou estiver entre os 3 primeiros do estado, a gente está prevendo e está buscando premiação para contemplar todos eles, tá bem? Então, a etapa local. O que é importante que vocês façam agora, né? É uma discussão interna no âmbito do município para decidir, vamos participar? E aí já fazer uma preleção, né, de quais escolas efetivamente participariam e quais turmas. Há uma ficha de adesão que está disponível naquele material que nós encaminhamos para vocês por e-mail e também naquele link que nós mostramos antes para vocês. Essa ficha de adesão vocês precisam encaminhar para nós até o dia 31 de março. Por quê? Mesmo que ela não tenha todos os dados exatos, né? A gente achou que iam ser 8 escolas, mas no fim foram 10. Não tem problema. Ele é uma ideia inicial para nós termos conhecimento de quais municípios vão aderir, aproximadamente quantas turmas, quantos alunos vão ser envolvidos, porque dentro do possível nós vamos também tentar encaminhar materiais de apoio para vocês e talvez até programar uma ida ao município de 1 ou 2 procuradores, quem sabe acompanhados pelo seu Orlandino, para fazer uma capacitação presencial aí com vocês. Então, dentro do possível, nós vamos preparar isso entre os meses de abril, maio e junho, mas nós precisamos realmente saber antes, até o final de março agora, realmente quais são os municípios com esse interesse, ainda que as informações não sejam 100% exatas, até porque no final o coordenador do município vai ter que apresentar um relatório, né? Mas essa etapa inicial é para a gente ter um conhecimento prévio, aproximado de como vai se desenvolver. E a partir disso nós podemos desenvolver atividades de apoio, seja levando material, seja de repente fazendo uma capacitação presencial aí nas escolas de vocês, tá? Então a gente vai precisar dessa ficha de adesão, certo? A culminância fica a cargo de cada secretaria, a Daniele já falou, já sugerimos essas datas, e a etapa limite, então, ali para a etapa local, é realmente essa inscrição na etapa estadual até 1º de agosto. Com relação à premiação, né, antes a Daniele falou, e eu até escrevi isso ali para vocês também, o evento de culminância, a premiação na etapa local é a cargo da secretaria. Poxa, mas será que o MPT não conseguiria nos ajudar de alguma forma, né? Essa é uma pergunta que muitos municípios nos trazem. O que nós podemos fazer, e alguns municípios já fizeram, é firmar um termo de compromisso de cooperação técnica. Mais ou menos o que esse termo de compromisso tem? Aquelas obrigações que a doutora Daniele passou antes para vocês, o que vai ficar a cargo do MPT, o que vai ficar a cargo do município. E dentro desse termo de compromisso, há uma previsão expressa no sentido de que é possível a Secretaria da Educação do município se inscrever junto ao MPT para receber bens e recursos destinados por meio de multas que são cobradas pelo MPT. Muitas vezes a gente cobra multas, indenizações das empresas e nós podemos reverter esses valores para destinações com finalidade social, digamos assim, né? Então, se a Secretaria de Educação fizer essa inscrição no MPT, é possível que se faça algum tipo de reversão e, às vezes, até mesmo essas etapas municipais, de alguma forma, a gente consegue colaborar para alguma premiação. É uma forma de reverter para o município esse tipo de premiação. Então, há essa possibilidade e vocês podem analisar isso. O modelo do termo de cooperação ele está disponível lá nos materiais de apoio também para vocês darem uma olhada, ver se é o caso de fazer a adesão, fica como sugestão para vocês. Não é obrigatório fazer o termo de cooperação para participar do projeto, é uma sugestão, tá bem? Aí está o cronograma de novo, mas a Daniele já apresentou. O regulamento também está disponível lá, ele já foi encaminhado junto com o ofício para vocês. Tem o grupo de WhatsApp, então quem preencheu a lista de presença já indicou lá para participar do grupo, mas mesmo quem não quiser participar, vocês têm nossos e-mails de contato, e esse é o modelo da ficha de adesão que eu mostrei para vocês antes. Eu quero mostrar essa ficha de adesão porque algumas pessoas já nos questionaram de reuniões anteriores sobre o preenchimento dela, e eu quero só deixar aqui claro algumas questões. É uma ficha simples, né, mas basicamente informações do município, a indicação de quem vai ser o coordenador ou os coordenadores locais do projeto. Então, há possibilidade, por exemplo, se o município quiser
indicar mais de um coordenador, um para o grupo 1, e outro para o grupo 2, outro para o grupo 3, ou um para o grupo 1 e 2, outro para o grupo 3. Há essa possibilidade. A organização vocês fazem da melhor forma. O importante é ter alguém indicado aqui que seja o nosso canal de contato com o município para a organização das etapas posteriores, tá? E aqui a questão das escolas que vão participar do projeto. A gente pede o nome da escola, o código do INEP. Aqui, aproximadamente, quantos professores vão estar envolvidos no projeto, o total da escola e o total de participantes, porque muitas vezes não são todas as turmas que vão, né, participar. E o número de alunos também, o total da escola e os participantes do projeto. Aproximado. Não se preocupe nessa primeira etapa. Não, eu não tenho o número exato. Aproximado, sem problema nenhum. O importante é para fazermos essa organização. E aqui nessa última coluna, alguns tiveram dúvida, poxa, e se todos participarem, como é que eu vou botar aqui? Só botam todos ali, sem problema nenhum. Se todos os anos, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º participar, botam todos ali. Se só algumas participarem, 4, 5, ou só 6 e 7, ou só 8 e 9. Então, faz ali a diferenciação sem problema nenhum. Esse formulário está disponível para vocês em Word, que é justamente para facilitar o preenchimento. Pode preencher 3, 4 páginas aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Perfeito. Era o meu encerramento já também. Aqui estão os nossos contatos. Eu vou encerrar aqui a apresentação e vou abrir, então, para eventualmente dúvidas que vocês tiverem, a gente está à disposição. Daniele também está aqui, doutora Maria Vitória. Fiquem à vontade para fazer os questionamentos. A gente tem consciência que a gente trouxe um caminhão de informações para vocês, né? Mas fiquem à vontade. Silene, eu só gostaria de deixar claro assim que muitas informações foram passadas, né? Parece tudo muito complexo, mas não é. E nós assumimos aqui o compromisso com vocês de segurar na mão de todo mundo e seguir junto até o final. Então, assim, ninguém vai se sentir desamparado. Quem participou ano passado sabe, né, Silene, Vitória? A gente apoia do começo ao fim, mesmo com as limitações geográficas e tal, a gente participa do jeito que dá, mas ninguém fica sem resposta e sem orientação, tá? Então, sintam-se amparados. A gente não está jogando vocês na arena e, assim, se virem. Não, é uma parceria mesmo, do começo ao fim. Então, fiquem bem conscientes disso, tá? É um compromisso aqui assumido por nós três. Isso mesmo. Quem está presente conseguiu preencher a lista de presença? Tem alguém que não conseguiu preencher? Aí, de repente, deixou os dados aqui no chat. O importante é a gente ter os contatos de vocês para a gente justamente poder já estar se dando as mãos desde o início, né? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma dúvida, tirar alguma dúvida? Talvez, Silene, as dúvidas surjam no decorrer da implementação, né? Sim, porque exatamente. Agora é muita informação que precisa ser absorvida e as dúvidas surgindo ao longo dos dias. Então, a gente está à disposição para esclarecer essas dúvidas, mas eu gostaria, mais uma vez, de conclamá-los para a oficina de capacitação dessa sexta-feira. Ainda que não se tenha um posicionamento a respeito da participação efetiva ou não do município, seja só uma intenção de querer participar, é importante que se estejam presentes nessa oficina, até para ter, né, um contato maior com a temática e uma motivação maior que certamente vai ser passada pelos capacitadores de sexta-feira. É diferente assistir um evento gravado e assistir ao vivo, né? Na hora que a coisa está acontecendo. Então, independente do município da secretaria decidir ou não aderir aos projetos, é importante a participação nessa capacitação. Isso mesmo, perfeito, Dani. E é legal porque o chat do encontro costuma bombar, né? Porque como é muita gente, o pessoal vai contando suas experiências, né, de como fez em anos anteriores, então realmente é bastante informação. E na sexta-feira agora vai ter sorteio de livros também dentre os participantes, então é mais um fator motivacional para incentivar a participação síncrona. A Helena perguntou aqui, Helena, você conseguiu preencher a ficha o formulário de presença? Porque ela perguntou quem é o principal contato, a principal forma de contato para a gente tirar dúvidas, tá? Nas apresentações,
Nas apresentações, nós temos os telefones e os e-mails de contato, mas, Helena, eu vou te pedir para preencher também essa ficha de presença, porque lá nós temos um questionamento para participar de um grupo de WhatsApp, que é só sobre o projeto. Então, quem tiver interesse vai poder participar, tirar dúvidas por lá também. Mas eu vou colocar aqui no chat também o e-mail. Acho que, Daniele, você pode colocar ali o e-mail do projeto, que aí o pessoal pode tirar dúvidas também, tá? Uhum. De qualquer forma, Helena, eu vou também registrar aqui novamente o link para a presença, tá? Esse grupo de WhatsApp já foi criado, já tem a participação de 8 municípios e a gente adianta para vocês que está funcionando muito bem, exclusivamente para dúvidas sobre o projeto, para informes, para compartilhamento de materiais. Então, eu acredito que, a despeito de todos os outros canais, o grupo de WhatsApp é o melhor para esclarecimento de dúvidas quase que em tempo real, tá? Nossa, eu estou abrindo aqui a apresentação só para... Mas a Daniele já vai escrever o e-mail aí para vocês também, tá? Esse é um e-mail específico do projeto. Aí tem o e-mail meu, o e-mail da doutora Sirlene, o grupo de WhatsApp, e é isso, né? Então, canais para... Nani, Oi, querida. Pode falar, Vitor. pode botar o meu também, que aí junto de vocês duas, o meu e-mail, que aí eles podem também tirar dúvida com mais uma pessoa. Tá ótimo. É Maria Vitória ou Maria? S. Rocha. Não, tiraram Vitória. Maria.S. Rocha e o resto igual de vocês. Tá ótimo. É igual ao nosso do Ministério Público. Então, canais para esclarecimento de dúvidas não faltam aqui. Lá no grupo de WhatsApp, vocês também vão nos identificar, a mim, a Daniele, a doutora Maria Vitória, e a gente, se vocês quiserem chamar depois no direct, chamar direto ali, também fiquem à vontade, tá? Nós estamos realmente engajados nesse projeto, porque, como a gente dizia no início, atuar numa investigação, numa ação judicial, é porque quando a irregularidade já aconteceu. Então, projetos como esse aqui nos dão muito prazer de trabalhar, e vocês podem ter certeza que a gente está realmente engajado e vai estar muito próximo de vocês, como a Daniele disse, para fazer o projeto funcionar e fazer dar certo. Então, a gente agradece mais uma vez a presença de vocês, estamos à disposição. Vitória, se você quiser fazer também alguma colocação ainda, Daniele. Obrigada, Sirlene. Vocês já falaram tudo, é só mesmo nos oferecermos para qualquer dúvida, né, que eles quiserem tirar, e, enfim, que eles se sintam, por favor, à vontade, né, sem cerimônias, né, como você a Dani já, né, passou os nossos e-mails, não só do projeto, como os nossos pessoais, né, e o Zap depois, se eles quiserem, né, se forem aderir, e, enfim, tudo que eles precisarem, nós estamos às ordens. E parabéns para vocês duas pela brilhante palestra. E obrigada a todos por terem vindo. Obrigada, Vicky. Eu espero que nós tenhamos conseguido contagiar vocês, né, com o nosso entusiasmo para aderir a essa causa, porque, assim, são quase 2 milhões de crianças e adolescentes trabalhando ilegalmente no país. Um número absurdo de acidentes de trabalho, como mencionado pela Silene. Então, quando né, a gente se depara com essas estatísticas, não há como não se concluir que falhamos todos enquanto sociedade, né, enquanto Estado, enquanto sociedade, de permitir que isso aconteça. Portanto, a importância, né, de nós nos engajarmos nessas causas tão justas assim, e nós compartilhamos com os profissionais de educação o idealismo. A gente quer ser agente de transformação social, de transformação da realidade. Então, o pouco que a gente consegue fazer com iniciativas como essas acaba se representando, muitas vezes, né, uma transformação social relevante. Então, sejamos a mudança que a gente quer ver no mundo. Essa é a minha mensagem final. E, mais uma vez, muito obrigada. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigada. Eu vou encerrar aqui a gravação e quem eventualmente não tiver conseguido preencher